Dentro da categoria Geomorfologia estrutural, vamos conhecer uma das principais formas de relevo, que é chamada de planalto. Então vamos lá. Definição para planalto, simples. Veja só, a palavra planalto ela é formada por duas outras palavras, plano e alto. Então eu posso dizer que um planalto é uma área, uma região que tem uma característica quanto à sua forma de ser plana e também alta. Se fosse plano e baixo, já vai ser uma outra forma de relevo, uma outra paisagem, uma outra característica. Então, observe essa imagem. Veja o seguinte, essa área mais rebaixada, onde você tem algumas árvores, ela é relativamente mais baixa do que essa outra área que está um pouco mais alta. Então, aqui em cima eu tenho uma área alta, mas se você prestar bem atenção, essa área alta, ela tem uma forma relativamente plana. Portanto, aqui em cima você vai ter um planalto. Esse planalto tem algumas características, assim como vários outros que nós vamos ver mais à frente. Então, primeira característica dos planaltos, quanto à sua estrutura. Todo relevo ele é formado por estruturas que vêm desde o processo de formação da Terra e até mesmo dessa própria paisagem, dessa própria forma de relevo. Quanto às estruturas, eu posso ter planaltos sedimentares. Por que planaltos sedimentares? Porque eles foram formados por sedimentos. Esses sedimentos, ele veio da acumulação, ou seja, da sedimentação. Como isso aconteceu? Em áreas históricas, assim, pretéritas, aconteceu a formação, a acumulação de sedimentos, e essa paisagem, ou ela foi soerguida, ou ela foi rasgada, escavada por determinados rios que nós vamos ver mais à frente. Então, percebam que no norte e nordeste do Brasil, lá no Piauí, nós temos a Serra da Capivara, uma região planáltica, porém o planalto é formado por sedimentos, por rochas sedimentares. Então, a estrutura desse relevo aqui é uma estrutura sedimentar. Assim como, observe também nessa paisagem, vejam que todas essas áreas do planalto é formada por sedimento. Aqui embaixo nós temos uma depressão ou uma planície, vai depender da área exata. Mas aqui nessa parte mais alta nós temos um planalto, e esse planalto é um planalto sedimentar. O planalto sedimentar mais conhecido, mais assim, famoso, um dos mais, é o Grand Canyon, que é cortado pelo Rio Colorado. Então percebam que é possível analisar e ver essas estratificações. Essas estratificações são, na verdade, acúmulos de sedimento. Então, aqui em cima você tem um planalto, e esse planalto está sendo rasgado por rios. E aqui você tem um planalto sedimentar. Podemos ter também um planalto de estrutura cristalina, ou seja, composta por rochas cristalinas. Essas rochas cristalinas podem ser de dois tipos: ígneas, que são aquelas rochas vulcânicas, ou também as rochas metamórficas, que sofreram metamorfismo. Então, vejam só, a característica principal de um planalto cristalino é de ser muito resistente. Aqui em cima você vai ter pouco processo erosivo. Se existir, na verdade, o que acontece nesse tipo de rocha, nesse tipo de planalto, é um intemperismo físico e químico. No intemperismo, a rocha fica mais frágil e começa a se quebrar, começa a se descascar ou até mesmo se quebrar. Então você tem no Brasil vários exemplos de planaltos de estruturas cristalinas formadas por rochas bastante resistentes. Olha, essa aqui inclusive foi rasgada ao meio. Isso provavelmente nessa rocha, nessa estrutura, essa parte aqui central dela é pouco resistente, e o vento, juntamente com a água, o intemperismo atuou de tal forma que ela foi quebrada nessa parte mais central. As formas dos planaltos. Eu falei anteriormente que os planaltos eles têm uma forma específica, que é plano e alto. Porém, essa superfície do planalto pode variar. E aí você tem uma das formas, as chamadas chapadas. Chapada é uma área onde é a mais plana dentre todas as outras. Por que mais plana? Na superfície desse planalto, você vai ter uma área bastante plana. Então perceba, aqui embaixo você vai ter uma depressão, e aqui nessa parte mais alta você tem um planalto, e esse planalto, a superfície dele é bastante plana. Pode se semelhar, inclusive, até a um tabuleiro. O tabuleiro é mais costeiro, mais próximo ao litoral. Mas aqui você tem uma região
plana, alta, de superfície bastante plana, mais plana do que as outras. E o interessante é saber o seguinte, que o material que se acumula na base desse planalto pode ser chamado de talos, e aqui você vai ter esse material sedimentar que se desprendeu dessa parte mais elevada. Então, observa aqui, inclusive, na Chapada dos Guimarães, que você tem uma área muito mais baixa aqui no entorno, circundando esse planalto, que está aqui em cima. E esse planalto tem superfície plana, e é chamado de chapada. Outra forma que o planalto pode se apresentar são as serras. Percebam que as serras possuem características bem marcantes. A superfície desse planalto é bastante pontiaguda. Então, você vai ter aqui pouco arredondamento, pouco aplanamento, porém vai ter aí uma área bastante pontiaguda. É muito diferente de uma montanha, por exemplo. Há quem diga que isso aqui é uma montanha, mas devido a classificações dos geólogos, uma montanha tem características muito diferentes de uma serra. Então, a serra é um planalto onde você tem a superfície desse planalto bastante pontiaguda. Uma outra característica interessante é de ter vertentes íngremes. Percebam que a descida, a barreira, a encosta, ela é bastante acentuada. Não é muito, digamos que suavizada, é muito acentuada. Inclusive, é bastante perigoso para quem viaja nas estradas, por exemplo, das serras catarinenses que vocês estão vendo nessa imagem. E para terminar, nós temos uma outra forma interessante, que são os morros. A superfície de um planalto, ela pode ser arredondada, suavizada. Então, perceba que não é plano como uma chapada, não é pontiagudo como uma serra e vai ser bastante arredondado. E esse arredondamento vai facilitar, inclusive, a prática agrícola, como no Nordeste. Os morros nordestinos foram muito utilizados para a prática da cana-de-açúcar. No Sudeste, esses morros são conhecidos como os mares de morro. Então, observando a paisagem numa extensão bastante grande, você vai perceber que esses morros vão se unir uns aos outros, parecendo ondas. E foi assim que ela recebeu essa nomenclatura de ser chamada de mares de morro. Um ponto interessante é que a ação do homem nessas áreas de morro já foi bastante intensa, muitos já são bastante ocupados e outros são bastante usados para a prática agrícola.